Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós estamos mais uma vez juntamente com vocês para estar estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical para Todos. Sou o professor Ricardo, como vocês já conhecem, e estamos aqui com a professora Valdilene. Por favor, professora. A paz do Senhor para todos, meu nome é Valdilene. Que bom que estamos mais uma vez aqui terminando esse trimestre. Com a graça de Deus, conseguimos mais um trimestre aí juntamente com vocês. Então, essa é a lição de número 13. Então, conseguimos vencer, desde o primeiro, da primeira lição. Vou estar lendo aqui o sumário, para a gente ter uma noção das lições que foram estudadas. Sumário. Tratamos da maravilhosa graça, Aprendemos aí quem que é essa maravilhosa graça e o que essa maravilhosa graça veio nos trazer, Essa maravilhosa graça que é Jesus Cristo, que veio nos trazer aí a salvação, algo que é mais importante entre todos os benefícios que nós temos, A graça, eu acho que a salvação através da graça, através de Jesus Cristo, eu acho que foi o maior presente que Ele já nos deu, Então vamos lá, lição 1. A lição 1, ela fala a Epístola aos Romanos, que foi tratado. A lição 2, a necessidade universal da salvação em Cristo, Lição 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Lição 4, os benefícios da justificação. Lição 5, a maravilhosa graça. Lição 6, a lei, a carne e o Espírito. Lição 7, a vida segundo o Espírito. Lição 8, Israel no plano da redenção. Lição 9, a nova vida em Cristo. Lição 10, deveres civis, morais e espirituais. Lição 11, a tolerância cristã. Lição 12, a cosmovisão. E agora a última desse trimestre, encerrando esse trimestre, lição 13, o cultivo das relações interpessoais. Então nós vamos tratar hoje, professor, a respeito das relações entre pessoas. Então é um tema bastante interessante, onde até muitos cristãos mesmo no nosso meio não sabem o que é isso, não sabem qual que é o significado da relação interpessoal. Não sabe o que isso significa. Devido ao individualismo ter crescido tanto, por isso ficou tão difícil esse contágio, esse interpessoal. Com certeza, muitas das vezes é mais fácil você conviver, não precisa ser assim, na mentalidade hoje, é mais fácil você viver no individual, pensando somente em si, do que você viver um coletivo. Eu gostaria até de estar abrindo, antes da gente dar a introdução, que eu acho que é um texto bem interessante que vai nos dar um apoio aí nessa lição aí. Salmo 133, professora, por favor. Então esse salmo ele é bem propício para a nossa lição. Ele vai dar um apoio maravilhoso. 133. Salmo 133. Que fala a excelência do amor fraternal. Olha só, a excelência do amor fraternal. Então ele vai tratar a respeito desse convívio entre família. Eu acho que a igreja ela não é nada mais ou nada menos do que um convívio entre irmãos e família. Tem que ser assim. Com certeza. Leia para nós, professor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Maravilhoso, Então olha só o que o salmista escreve. Como é bom, no sentido de como é bom e quão agradável é que os irmãos convivam, sobrevivam, fiquem em comunhão.
Aí ele dá alguns exemplos a respeito do Monte Hermon, né, como o orvalho que desce do Monte Hermon, e como o óleo da santa unção, e como vamos dizer assim, toda a vestimenta sacerdotal. Ele fala a respeito do orvalho que enchia, né, os rios ali conforme ele descia, né, que fazia uma junção, uma união ali entre todas as, vamos dizer assim, todas aquelas redondezas ali de Israel. Ele enchia todo aquele lugar, trazendo ali a prosperidade. Então a união, ela traz essa prosperidade. Aí ele trata também do óleo da Santa Unção. O que esse óleo da Santa Unção ele simboliza? Ele simboliza a grandeza da presença do Espírito Santo, professora. Então esse salmo aqui, ele traz ao nosso entendimento a união, né? O que o salmista ele fala a respeito da união do povo de Israel, né? Porque, vamos dizer assim, de um lado era um povo que tinha uma mentalidade, e do outro lado era um outro povo que tinha outra mentalidade. De um lado eram israelitas e do outro lado eram judeus ali das duas tribos, e vamos dizer assim, tinha, né, uma mentalidade diferente do lado de Israel, na separação ali das tribos. Mas o salmista vê vamos dizer assim, querendo essa união, né? Vamos lá, professora, dá. Texto áureo. Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 27. Leitura que se encontra em Romanos 16, do 1 ao 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estax, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Heródio, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Persíde, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai a Ansícrito e Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filósofo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com ele estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Maravilhoso, né? Olha só que coisa interessante, né? Esse capítulo 16, vamos dizer assim, né, de Romanos, se trata, vamos dizer assim, né, de uma galeria, assim como Hebreus ele trata ali da galeria dos heróis da fé. Aqui o apóstolo Paulo ele vai tratar, você vê que ele dá vários nomes aqui, é um pouco, vamos dizer assim, né, desconhecido, né, do nosso, vamos dizer assim, até mesmo do nosso vocabulário mesmo, uns nomes gregos, outros nomes judaicos, né, outros nomes ali romanos, e você vai ver que ali
ele fala a respeito da galeria dos cristãos, né? Dos cristãos ali que ajudavam Paulo. Então Paulo nessa saudação, nesse capítulo 16, onde ele está dando uma saudação final, né? Depois, após ele ter escrito essa carta, aí você vê que ele não esquece de mencionar os seus amigos e cooperadores. Aí tem uma outra passagem, se eu não me falha a memória, ou é no final de Gálatas ou no final de Filipenses, que Paulo fala a respeito também de uma saudação a respeito de alguns amigos. Ele fala, se ficou alguém, né, ele pede perdão se ele tivesse esquecido de alguém. Então você vê que a preocupação de Paulo, né, com os seus cooperadores. Então olha só, vamos dizer assim, né, quando se trata aqui dessa relação interpessoal aqui que Paulo tinha, faz com que ele se lembre ali dos seus companheiros, dos seus cooperadores, dos seus amigos. Então é muito maravilhoso Paulo se preocupar em escrever, vamos dizer assim, 16 versículos, né? 16 versículos falando ali do nome dos seus companheiros. Olha só que honraria, né, que o apóstolo Paulo fala a respeito. Isso me traz à memória alguma coisa, professora. Olha só que interessante. Paulo ele fala a respeito de vários nomes aqui, né? Se você for contar aqui, dá mais ou menos mais de 20, né? Provavelmente aí. Mas vamos dizer assim, entre mais ou menos 20 nomes aí. Agora, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, se você vê muitos pastores ou até mesmo líderes da sua comunidade não conhece, não sabe o nome das suas ovelhas, não conhece nem um terço das ovelhas que coopera junto com ele. E essa é uma das coisas que o comentarista fala na lição, né, nesse tema, que é o que acontece hoje nas igrejas que a gente vê aí. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que ele fala assim, que recebei no Senhor, que ajudeis, né, porque hospedaram ele e a muitos. Então ele dá aquela recomendação que recebam eles como se recebesse a ele. Com certeza. Né? Ele lembra assim de todos aqueles que estavam ali ajudando ele, todos aqueles que por onde ele passou, que ajudou, que hospedou, que cuidou, ele lembra de um por um e ele conhece a todos, ele não esquece de nenhum. Com certeza, e se ele esqueceu de algum, ele pede desculpa. Agora, muitas vezes, professora, você está vendo aí o descaso. Nós estamos aí nós vamos até falar a respeito disso mais para frente, mas o individualismo faz com que a pessoa trate os outros com descaso, e não sabendo nem o nome que terá o sobrenome. Então você vê que hoje o que parece hoje é que as pessoas estão mais preocupadas com ter do que com ser. Então nós vamos tratar a respeito disso. Mas Paulo ele dá um exemplo aqui de comunhão. Paulo ele dá um exemplo aqui de comunhão quando ele, vamos dizer, saúda todos os seus companheiros, lembrando nome por nome. Então sim, isso é maravilhoso. Ele estava cultivando essas relações. Com certeza, professor. Até porque, vamos dizer assim, né? Para quem entende ou conhece um pouquinho aqui da saudação aqui de Paulo, né? De tudo que Paulo está falando, até mesmo lá em 2 Timóteo, já no finalzinho de 2 Timóteo, quando Paulo começa a se despedir ali dos seus cooperadores, dos amigos, das pessoas que estavam junto com ele, ele começa também a falar a respeito. Olha, me traga Marcos, que é muito útil. Olha, Timóteo, né? Olha só, tal. Ele vai tratando a respeito de cada um, né, por nome, sabendo que ele estava partindo, Paulo estava partindo, mas ele sabia que alguém que estava junto com ele, que tinha a mesma fé que ele, daria continuidade ao ministério que Jesus, né, colocou na sua mão. Então isso é maravilhoso, professora. Vamos lá? Introdução? Isso, na introdução aqui para nós. Os 27 versículos do capítulo 16 da Epístola aos Romanos encerram a monumental obra literária de Paulo.
Por toda a obra, o apóstolo discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã e deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de um relacionamento interpessoal, de uma maneira informal, mas com o seu estilo literário característico. Paulo traz à lembrança nomes de pessoas que, de uma forma ou de outra, o ajudaram a construir a identidade cristã do primeiro século. Ele não deixou que esses nomes caíssem no esquecimento. E no final de sua carta, envia-lhes saudações, numa demonstração de gratidão a Deus por tudo o que essas significaram para ele. Então foi algo que você já até falou, né, que ele faz essa menção de todos os nomes, né, que hoje a gente vê que muitas das vezes quem está ali na frente, as pessoas que estão à frente de um trabalho ou outro, não conhece a todos, não sabe o nome, não conhece nem um terço dos que estão ali. E Paulo dá um exemplo para que todos ali falem assim, tenha certeza que ele conhecia não só pelo nome, mas conhecia ali de viver junto, porque ele ficou um tempo com cada um e conhecia um por um. Com certeza, professora. E isso vamos dizer assim, né? Isso traz a nós tomar isso como exemplo e se preocupar mais com as pessoas que estão do nosso lado. Entendeu? Por quê? Porque isso faz com que novas amizades, novos relacionamentos, ele começa a surgir no meio da igreja. Então, olha só, vamos dizer assim, né? Quando se trata a respeito de relacionamento interpessoal, nós sabemos que seres humanos, eles não nasceram, o ser humano ele não nasceu para andar sozinho. O ser humano não nasceu para viver sozinho. O ser humano ele nasceu, ou ele foi criado para ter esse, vamos dizer assim, né, essa relação pessoal ou interpessoal, né, ou entre pessoas. Então, isso nos traz aí vamos dizer assim, a entender a forma que Paulo colocou aqui, que ele necessitava dessas pessoas, que a ajuda dessas pessoas para ele foi muito útil. Então, por isso que Paulo não deixa passar a oportunidade de agradecer, vamos dizer assim, né, relatando aí os seus nomes. Agora, professor, o que eu acho interessante é, quando você escreve um livro, para quem gosta de leitura, né? Para quem gosta de leitura, para quem gosta de ler, você sabe que você faz vamos dizer assim, a primeira página, as primeiras páginas do livro que você vai escrever, você faz alguns agradecimentos, né? Você cita alguns nomes de pessoas que marcaram a sua vida. Então, quando você escreve algum livro, você deixa ali aquela biografia, né? aquela relação de pessoas que te ajudaram ou contribuíram, né? com aquela, vamos dizer assim, com aquele livro, ou até mesmo com a sua carreira, ou com a sua história, né? Pessoas importantes que passaram pela sua vida. Então, Paulo faz a mesma coisa aqui no final aqui dessa epístola aqui que ele escreve. Olha só, vamos lá, relação interpessoal. Qual é o significado? O que isso significa? Né? Qual é vamos dizer assim, esse sentido aí de relação interpessoal? O que é essa relação interpessoal? É um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, olha só, esse tipo de relacionamento vamos dizer, pelo mercado de trabalho, dentro da empresa, né, dentro de uma comunidade ou até mesmo dentro da igreja. Então, essa relação interpessoal, ela existe em tudo quanto é âmbito da sociedade. Precisa, né? existir, né? Com certeza, professora. Vamos lá? Continua aqui o primeiro tópico aqui para nós. A importância das relações interpessoal. Aqui nesse primeiro tópico ele vai falar da valorização das pessoas. Com certeza. São pessoas e não coisas. É verdade. E aí ele cita a Febe, né, que é a irmã que alguns estudiosos dizem que ela poderia ser uma diaconisa, né, que foi ela que levou a carta para a igreja de Roma, foi ela que fez muitas coisas para Paulo, por isso ele
Ele cita ela aqui. Ele reconhece o serviço prestado por ela. Só que tem um detalhe, professor, aqui nessa interpretação que eu estava, né, estudando um pouquinho e pesquisando a respeito disso. Você vai ver que ele fala a respeito do diaconia, que é o serviço. Ele não fala a respeito do cargo. Então, isso que deve ficar bem interessante a gente frisar, que quando Paulo estava tratando a respeito disso, Paulo não estava falando a respeito do cargo dela, ele estava falando do respeito do serviço da diaconia. Então, muitas das vezes se confunde, né? Se confunde um pouco. Quando você fala a respeito de serviço, as pessoas já querem tomar isso como um cargo. Até mesmo na lição passada nós falamos a respeito do missionário, né? Que esse termo também ele não é utilizado na Bíblia. É um termo que você não encontra na Bíblia, mas pelo contrário, você encontra o serviço, né? Você encontra a missão e não missionário, né? Paulo, ele era um missionário, ele fazia missão. Paulo, ele fazia missão. Então, você não vê vamos dizer assim, esse cargo, mas você vê o serviço que ele fazia. Então era a mesma coisa aqui com essa... É o que ele fala, ele coloca aqui. O fato é que o apóstolo pôs em evidência a função em vez do ofício. Com certeza. Infelizmente, hoje as coisas estão invertidas. O que vale mais hoje são os títulos e os cargos, ao invés do desempenho do serviço cristão. E olha só, professora, que interessante, né? Até mesmo nós estávamos, né, na nossa escola dominical normal, surgiu até um assunto a respeito disso, né? E aí a gente falou a respeito de servir, de ser servo. Aí você vai ver que as pessoas já levam esse nome. Se você utilizar o nome servo, né? Se você usar esse nome servo e não o nome diácono, parece que ofende as pessoas ficam ofendidas. Por quê? Porque ele não é servo, ele é um diácono. Agora, qual que é a diferença de ser diácono e ser servo? É para ser a mesma coisa. É a mesma coisa. O sentido literal da palavra diaconia é servir, serviço. Então, aquele que presta um serviço é um diácono. É um diácono, é um trabalhador da obra. A palavra diácono soa muito melhor do que servo. Com certeza, igual a missão. Você fazer missão, ela não soa tão bem como você ser um missionário. Então, olha só que interessante. Olha só, professor, há 5 pilares aí, né? 5 pilares do relacionamento interpessoal. Então, para quem não sabe, né, dentro da questão empresarial, há aí esses 5 pilares aí. Até Vygotsky e Maslow, eles falam a respeito disso, né? Sobre a teoria, né? Os pilares lá e o triângulo lá, né? Que a pirâmide de Maslow, ela fala de alguns pilares aí. E eles utilizam dentro desses pilares no relacionamento interpessoal o autoconhecimento, a empatia, a assertividade, cordialidade e a ética. Então, esses 5 pilares, ele engloba aí no relacionamento interpessoal, que traduzindo está aqui, ó, autoconhecimento, se conhecer além de conhecer as pessoas. Então, quando você trata do relacionamento interpessoal, primeiramente você tem que se conhecer, para depois você conhecer as pessoas. Então, quando você se conhece, quando você faz uma análise de si mesmo, aí você consegue conviver com as pessoas. Segundo, empatia. Né? Empatia não é de você ser empático, né? De você ser, né? Mas pelo contrário, é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Então existe a antipatia e a empatia. Empatia é o que está quase que escasso nos dias de hoje. Tem um termo aí, abre para mim aí Neemias capítulo 1, né? Aí eu já vou a gente falar a respeito da empatia, que é a capacidade de sentir o que os outros estão sentindo. Isso, Neemias capítulo 1. Lê aí para nós. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani,
um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vem fendido e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pode ler mais um pouquinho, professora? Estejam por atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha só, professora, que coisa interessante. Por que eu falei a respeito de... Nós estamos falando a respeito de empatia, né, que é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Esse texto aqui de Neemias, ele me chama muito a atenção, porque você vai saber, para quem conhece a história de Neemias, vai saber que Neemias ele era copeiro do rei, né? Ele era um dos judeus, né, que embora ele sendo judeu, ele não tinha nascido em Jerusalém, né? Segundo os historiadores falam que ele tinha nascido em Suzã, né? Na fortaleza ali, vamos dizer, naquela localidade ali. Então ele tinha nascido por ali. E ele era judeu, mas não nascido, né, em Jerusalém ou na Judéia, o que seja. E só que mesmo ele não tendo conhecido a sua terra natal, a terra dos seus pais, ele sentia a necessidade, ele tinha essa empatia com os que ficaram. Por quê? Porque sempre esse Hanani, que era um dos parentes, que trazia sempre notícia para ele vinha e falava a respeito de como eles estavam vivendo lá. Então olha só, eu não estou com eles, eu não sei o que está passando, não convivo com eles, mas eu procuro saber, sentir e fazer, vamos dizer, alguma coisa para me poder ajudar o povo que ficou lá. Então a empatia que Neemias passa aqui nesse capítulo é algo maravilhoso, né? Saber que aí ele fala que, né, que os que ficaram lá pecaram, mas ele não coloca somente eles, ele fala nós pecamos. Então vamos dizer assim, era como que se o pecado do povo fosse também o pecado dele, né? Então isso é maravilhoso. Terceiro, a assertividade. Ser assertivo é ser pacífico sem ser indiferente. Então muitas das vezes hoje a pessoa no meio da congregação hoje se faz indiferente. Vamos dizer assim, sabendo que está acontecendo algo com uma família, ou sabendo que está acontecendo algo, né, com a congregação, no meio da congregação se faz indiferente. Né? Mas não, quando você é assertivo, você se sente aí na mesma posição, ou empático, né? Como, vamos dizer assim, como Neemias. A cordialidade, ser simpático com os demais. Então, muitas das vezes, vamos dizer assim, né? A simpatia parece que ficou lá fora. Né? Então você vê que a simpatia no meio do povo, que era para respirar, para transpirar, né? Vamos dizer assim, essa cordialidade era para ser mais no meio do povo de Deus. Por quê? Porque Jesus ele nos deu todo esse amor, todo esse sentimento aí de um para com o outro. Vamos dizer assim, receber aquele que vem de fora, até mesmo os da congregação. Então nós deveríamos ser mais aí juntos, né? Fazer com que esse amor viesse a florar aí. Quinto, ética. Olha só, professora. Esse termo ética aqui, ele está um pouco, vamos dizer assim, né? Está quase que esquecido, né? Então esse termo ética aqui, ele está quase que esquecido. Por quê? Porque hoje nós vemos aí, né, com essa
vamos dizer assim, né, com esse aumento da corrupção, com esse aumento de tantas coisas erradas aí, tanto no meio do mundo, né, tanto no mundo como dentro da própria igreja. Então hoje você vê pessoas que se dizem cristão, que estão no meio de coisas que quebrando todos os paradigmas, quebrando todas aí as leis de Deus para poder correr atrás de algo que é do seu interesse. Ética, conjunto de regras, preceitos, de ordens, valores morais do indivíduo e vai mais além do que isso. Então, só que hoje o termo tá virado, né? Hoje a ética virou ser antiético. Então, acho que é o termo mais correto de você usar hoje no nosso meio. Continua, professor. O valor das mulheres. Paulo fala de Priscila e Áquila, que era o casal, né, que ele coloca que esse casal era judeu e havia sido expulso de Roma pelo imperador da época, que era Cláudio. Mas ele era um casal que também ajudava ele muito na obra ali, e estavam sempre prontos a fazer a obra e até arriscar sua própria vida para ajudar tanto a Paulo como a obra de Deus. Ele cita também Maria, né, que não é um nome tão citado, tão conhecido, mas o comentarista aqui da lição até coloca assim: precisamos de mais Marias. Que o Senhor envie mais Marias para a sua obra. Porque você vê, professora, para quem também, né, para quem gosta de estudar um pouco, você vai ver que esse termo, você vai ver que as Marias que citam ali, né, ali do lado de Jesus, você vai ver que todas elas estavam úteis, eram pessoas que eram úteis na obra, tinha a sua utilidade na obra. Então você vê Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, né, a Maria ali que vamos dizer ali que enxugou ali, né, os pés de Cristo, né? Então várias Marias ali que, né, Marta e Maria, né, irmã de Lázaro. Então você vai ver ali que todas elas tinham a sua utilidade na obra. Então era um nome que era um pouco comum. E você vai ver que todas as que a Bíblia cita eram mulheres que parece que eram úteis, muito úteis na obra, que tinham essa preocupação com a obra de Deus. Então que ele fala que trabalhou muito. Com certeza, muito. Era uma das, vamos dizer assim, né, das cooperadoras que foi, vamos dizer assim, um exemplo, né, um exemplo de serviço. Continua. Irmandade e companheirismo. A igreja é um corpo de Cristo, né, o corpo, uma grande família. Importante ter o amor fraterno. Será que nós estamos tendo esse amor fraterno entre irmãos? Olha, professora, abre comigo aí João capítulo 15, verso 5, que fala, vamos falar a respeito da irmandade e companheirismo, né? A igreja é o corpo de Cristo, onde temos que estar ligado nele. Então, olha só, abre aí comigo aí, João, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, ele fala assim, ó, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira e a limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você vai ver, professora, que Jesus está falando a respeito de quando nós somos aí, vamos dizer assim, uma comunidade e estamos ligados, né, uns com os outros, nós estamos ligados na videira. E quem é essa videira?
Jesus. Essa videira é Jesus. Então, para nós darmos frutos, a gente temos que estar ligado em Jesus e ligado também nos nossos irmãos. Então, quando nós estamos ligados em Jesus e desligados dos nossos irmãos, então alguma coisa está errada. Ou quando nós estamos ligados nos nossos irmãos e desligados de Jesus, alguma coisa está errada. Por quê? Porque ele fala a respeito do corpo. O apóstolo Paulo fala alguns capítulos antes, ele fala a respeito do corpo. Que nós fazemos parte de um corpo. Nós somos os membros aonde o cabeça é Cristo. Então, se nós estamos ligados nesse corpo, se nós fazemos parte desse corpo onde o cabeça é Cristo, esse corpo ele tem, vamos dizer assim, vários membros aí que cada um deles tem uma finalidade. Então, quando nós estamos ligados em Cristo, nós somos aí membros aí que tem cada um a sua finalidade, porém ajudando o cabeça que é Cristo, fazendo a obra dele. Então, a relação interpessoal é isso, é estar ligado em Cristo e estar ligado uns com os outros. Ele coloca aqui também que, infelizmente, a nossa espiritualidade segue mais um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém, do que de uma casa e uma família, onde todos se conhecem e se relacionam. Nós, hoje, na igreja de hoje, parece mais um condomínio fechado, que ninguém conhece ninguém. Com certeza. Mas o que a gente vê não é só isso. Ninguém conhece ninguém, mas a gente vê o líder da igreja só na casa daqueles que o interessa ou que pode lhe trazer algo. Então, a gente vê e fica visível para todos que, infelizmente, está totalmente invertido, que o que está na frente ou as pessoas que trabalham ali na igreja, ele tem que estar com essa relação com todos. Hoje, nós sabemos que é difícil a relação entre as pessoas por causa de muitas coisas que acontecem hoje, devido ao individualismo, devido a tantas coisas erradas que está aumentando cada vez mais, que é o pecado no meio da igreja. Com certeza, professor. E outra coisa... O que a gente tem que fazer? Continuar olhando, vendo essa situação, fechar os olhos, deixar cada vez mais o pecado entrar, fazer com que a igreja se divida, e cada um fica por si, cada um por si? Infelizmente, professora, muitas das vezes o que acontece? Nós temos que ser muitas das vezes parcial e muitas das vezes imparcial. Parcial no sentido de que nós temos que abraçar a todos, né? E imparcial no sentido que não podemos ter aí vamos dizer, essa panelinha, né? Nós temos que ser imparcial no sentido de fazer panelinha na igreja. No sentido de separar motins, fazer motins. Mas nós temos que ser parcial no sentido de ajuntamento, de ajuntar todos. Então são termos distintos que ao mesmo tempo nós temos que usar. Nós temos que usar a parcialidade e a imparcialidade dentro da igreja. Por quê? Porque no sentido quando você se trata da imparcialidade, no sentido de abraçar a todos, aí você está se afastando do corpo de Cristo. Agora, quando você trata da parcialidade de abraçar a todos, você está ajuntando o corpo, ajuntando no corpo. Agora, as pessoas estão fazendo diferente. Aquela forma que era para usar no sentido parcial, a pessoa está usando a imparcialidade, está se afastando, ou está afastando as pessoas de si. Por quê? Porque eu sou parcial com você quando me interessa. Agora, quando não me interessa, eu sou imparcial. Então é o que está acontecendo. Que nem você falou, a inversão de valores. Que nem você falou a respeito de que líderes estão fazendo isso. Por quê? Porque isso interessa, né? Você está convivendo com as pessoas que pode te proporcionar valores e isso o interessa. Agora, quando você se reúne com pessoas que são humildes, isso parece que não interessa. Para orar, para jejuar, para buscar Deus, isso parece que não interessa. Mas, infelizmente, professora, essa é a realidade. E o interessante, o bonito de ver é que a Bíblia fala sobre tudo isso. E Paulo dá o grande exemplo. Ele não era aquele homem perfeito, que não tinha nenhum defeito, mas ele dá esse exemplo que ele se preocupava com todos, ele lembrava de todos e ele procurava tratar todos com a mesma preocupação e cuidado. Porque, professora, Paulo ele não era individual. Ele não era individualista nesse sentido. Era um amor, de Cristo. Com certeza, um amor que ele mesmo fala.
né? Ele mesmo fala que esse amor que ele tinha era aquele amor que veio de Cristo. Sim. Por quê? Porque no sentido que quando ele trata daquelas, vamos dizer assim, daquele sentido de que ele fazia tudo aquilo que ele fazia, ele estava imitando, ele estava olhando para Cristo, era no sentido que ele sentia que tudo que ele tinha que fazer tinha que se assemelhar a Cristo. Agora, por que não o amor? Quando Paulo fala, abre comigo aí, vamos abrir, vamos ler esse versículo maravilhoso, que é em Coríntios, isso, Coríntios capítulo 13, né? 1 Coríntios. Para nós estarmos... Que ele fala da supremacia e a excelência da caridade. Ele fala assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Então olha só, professor, olha só o que Paulo vai usar. Ele fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vai tratar de, ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os idiomas, tanto da terra como da parte espiritual, e não amasse, não adiantaria de nada. Eu poderia ser expert, poliglota, octaglota, eu poderia saber todos os idiomas que existem no mundo e todos os idiomas celestiais, não ia adiantar de nada se eu não amasse o meu próximo, se eu não tivesse o amor. Aí ele seguindo, ele fala assim, ó, e conhecesse os dos anjos. A caridade, se eu tivesse, seria como bater algo que seria oco. E ainda que eu tivesse o dom, aí ele vai falar, ainda mesmo se eu tivesse todos os dons ou os presentes que Deus me deu e também não usasse esse dom no sentido de ajudar ou numa forma aí que eu ajudasse o meu próximo, fizesse ao benefício, não ao benefício próprio, porque hoje os dons eles estão sendo usados benefício próprio. O que o dom, nós tratando a respeito com os adolescentes, nós falamos a respeito dos dons para ele. O que nós falamos a respeito dos dons? Que os dons eram para trabalhar, para usar, para colocar em prática, mas para nós mesmos? Não, para a obra de Deus. Para a obra. Então esses dons, eles foram dados especificamente para ser usado na obra. Então, Paulo ele vai falar a respeito disso. Aí ele vai falar assim, ó, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecimento e conhecesse todos os mistérios das ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que tal, ele vai tratar a respeito dos dons, da fé, do conhecimento, mas se não tivesse aquela palavrinha pequenininha, que era o amor, né? Não no sentido, né? No sentido amor, no sentimento, não. Ele está falando a respeito de um amor em ação. Então, um amor que ajunta, o amor que abraça, o amor que traz ali essa relação interpessoal, né, com todos. Então, quando se ama, você não se fala, não só se pronuncia, mas você demonstra. Pode continuar. Individualismo. As relações interpessoais, o individualismo daqueles que proviam dissensões. Esse individualismo está caracterizado no fato de que eles serviam o seu próprio estômago ou ventre. Com certeza, professora. Então, hoje, eu acho que se nós fechássemos aqui, eu acho que já estava, né, bem inteirado a lição. Mas olha só, professora, o individualismo é aquele ser que pensa somente em si, que nem ele usa o termo, Paulo falando mais para baixo, nos versículos de 19, 17 em diante, ele vai falar a respeito disso, que eles pensavam somente na sua barriga, né, no seu ventre, no seu estômago, ou somente em se fartar, encher os seus estômagos, se fartar, e esquecia-se dos outros. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios quando Paulo escreve
no mesmo capítulo, no capítulo antes, no capítulo 11, Paulo fala a respeito da ceia ali em Coríntios. O que Paulo fala a respeito do que estava acontecendo lá? Eles estavam comendo, enchendo a barriga, comendo, bebendo e esquecendo do verdadeiro significado e de todos os outros que estavam ali também. Aí, professora, você vai ver que cadê a relação interpessoal ali? Um esperar pelo outro, jamais. Jamais. Por quê? Porque cada um estava pensando em encher o seu próprio estômago. Ali era o que Paulo ensinou a eles a respeito da ceia, era fazer isso em memória de mim. Eles estavam fazendo isso para o seu próprio benefício, para encher os seus estômagos. E é por isso que ele fala, se tiver fome, come em casa. Com certeza, se tiver fome, come em casa. Então esse foi um dos pontos principais que Paulo falou ali. Pode continuar. Sensualismo e antinomismo. Irmãos faciosos não apenas provocavam dissensões, mas promoviam também escândalos. Com certeza, professor. Então esse sensualismo, vamos dizer assim, ele até usa um termo aqui daqueles, né, dos homens da época, gnósticos, né, gnosticismo, né, e que tinha essa, vamos dizer assim, tratava, até porque eles estavam tratando ali de pessoas ali que cultuava Diana, que cultuava aos deuses pagãos, né, que tinha prática sexual, né, dentro dos seus cultos, né, faziam sacrifícios de derramamento de sangue. Tem até um livro que ele fala sobre Roma. Ele fala que alguns Césares, algumas princesas ali que eram mulheres desses Césares, né, elas faziam esse mitraísmo, né, que era trazer o boi, matar o boi, e elas fazia como se fosse uma plataforma em cima com uma espécie de um buraco, onde vinha uma pessoa ali, furava a veia principal do animal ali, e aquele sangue descia sobre elas. Aí vamos dizer assim, era um culto ali do mitraísmo. Então você vai ver que é um culto sensual, e ela ficava nua mesmo, né, para receber todo aquele sangue. Então, no sentido ali de, vamos dizer, um culto, né, um culto a uma entidade pagã, e ao mesmo tempo uma sensualidade, né? Então aí tem o outro, né, o sensualismo e o antinomismo. O antinomismo era sem lei mesmo, literalmente contra a lei. Então eles não tinham preocupação com a lei, então eles passavam por cima dela mesmo. Vamos lá, professor, para nós encerrar? Ele fala que fonte das relações interpessoais. A fonte que foi dada ali pelo Espírito Santo para que todos conhecessem a graça. Uma das fontes foi através do Espírito Santo. Com certeza. E ele coloca aqui dois versículos que eu vou estar lendo. Pode ler, professor. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento de Deus eterno. A todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso, professora, esse termo aí é Romanos capítulo 16, né? Capítulo 16 aqui no finalzinho, né? Ele fala... 26, 27, depois o 11 e o 36. Isso, ele é uma doxologia, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um agradecimento em oração. Então Paulo ele estava fazendo uma oração em agradecimento, uma doxologia nesse sentido aí. Aqui, ó, o segundo aqui, existem em razão da graça de Deus. Estamos falando a respeito da fonte, né? Das fontes das relações interpessoais. Existem em razão da graça de Deus. Se nós amamos, se nós se reunimos com o nosso próximo, claro, é óbvio que isso vem, né, dessa fonte aí, que é o próprio Deus, né, que, vamos dizer aí, nós estamos ligados a Ele, né? Ele coloca que ficou oculto por um bom tempo, mas foi dado o conhecimento à igreja através da revelação do Espírito Santo. Com certeza, porque, vamos dizer assim, né, não é que Deus se ausentou da humanidade, mas o homem pelo seu pecado, né, já lá no começo, né, quando o homem caiu, ele foi colocado um abismo que separa, né, que separou o homem de Deus,
né? Até, vamos dizer assim, até a vinda, né? A vinda do Messias, havia esse abismo aí que separava o homem, que colocava o homem longe do seu Criador. Um abismo que os separou. Só que Jesus ele veio e se tornou essa ponte, né? Vamos dizer assim, ainda existe esse abismo? Ainda existe, né? Só que quem faz essa ponte para nós chegarmos até a Deus é o Espírito Santo e o próprio Jesus. Então o próprio Jesus ele veio e fez essa ponte e hoje o Espírito Santo nos direciona até a Deus. Então existe esse abismo? Lá no mundo existe, porque o homem ainda lá no mundo ele ainda continua longe do seu Criador, mas sabemos que existe essa ponte aí que nos leva até a Deus. Vamos lá, professora. Conclusão para nós encerrarmos. Nada mais apropriado do que encarar uma carta incentivando as relações interpessoais saudáveis. É isso que Paulo faz no final da carta aos Romanos. Primeiro vemos o quanto ele valorizou o relacionamento interpessoal saudável, doutrinando a igreja a respeito dos perigos das contendas e divisões. O individualismo, o sensualismo e as heresias deviam ser resistidos energeticamente. Muitos dos nomes de que Paulo citou haviam labutado ombro a ombro com ele na edificação do corpo de Cristo. Não eram lembranças nostálgicas, mas recordações que ajudavam a refrigerar a alma. Por último, não deveriam esquecer de que a fonte e a origem de toda a harmonia é Deus. Ele é a fonte de toda a graça dispensada. Amém? Então, professora, é maravilhoso, né? Se nós terminarmos aqui, né, mais uma lição maravilhosa, né? Mais uma lição maravilhosa que tratou aí da maravilhosa graça que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eu, né, queria desde já estar de antemão agradecendo e pedindo aí que vocês continuem conosco, né? Continue conosco. Professora, seus agradecimentos. Obrigada a todos. E realmente esse tema desse trimestre foi maravilhoso mesmo. Falar sobre a graça que foi ali nos dada como um presente. Isso realmente é maravilhoso. E obrigado a todos. Continue aí nos ajudando e que nós possamos chegar aí, ajudar vocês também, crescer um pouquinho também na graça e conhecimento da palavra. Então, desde já eu quero agradecer e pedir que vocês continuem, né? Todos aí que nos ajudaram, continuem conosco no próximo trimestre. Eu espero vocês aí, né, no próximo trimestre, onde nós vamos estar tratando aí de um assunto maravilhoso sobre missões. Não vou estar mostrando a lição, que eu creio que vocês já conhecem, né? Mas nós estamos aí no próximo trimestre aí, juntamente com vocês, né? Dando esse apoio aí, né? Dentro da lição aí do quarto trimestre aí, né? Terceiro trimestre. Amém? Então, desde já, nós vamos estar orando aí, né? Para abençoar a vida de vocês. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Fica conosco, Senhor, e nos dá graça, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.